aí, o que eu acho da faculdade? Incrível. Muitas coisas legais pra fazer. Tem time de tudo quanto é esporte. A gente conhece várias pessoas legais da faculdade. Mas e você? Como é que você tá? Tá gostando do curso? Como que tá lá na sua sala? Trabalho em grupo? Por quê? Você tá precisando de alguma ajuda? Tá sem grupo pra alguma matéria, algum trabalho assim? Se você quiser, eu conheço até umas pessoas muito interessantes que podem te ajudar nisso. Até aqui você tem o contato daquele cara da sua turma. Eu, inclusive, fiquei sabendo. E sejam muito bem-vindas a mais um guia prático de estudos baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Como prometido, mais uma semana, mais uma personalidade. Hoje nós vamos falar sobre os ESFJs, muito conhecido como Ponço. Pra quem é novo aqui no canal, o vídeo funciona da seguinte maneira. Vou começar falando uma característica geral, depois uma característica específica, sempre acompanhada de alguma dica de estudos. Além disso, aqui na descrição tem alguns avisos importantes e também uma linha do tempo, caso você queira passar para algum ponto específico, coisa que eu sei que vocês, ESFJs, vão querer fazer. Deixo também bem claro que eu acho a palavra Ponço muito estranha de se falar no plural, provavelmente eu sempre a use no singular por conta disso. Vamos começar então com as características gerais. Ponço é aquela pessoa que tende sempre a ser muito popular, tá sempre cercada de outras pessoas, sabe sempre conversar, ouvir e que parece dar bem com todo tipo de gente. ESFJs são pessoas que valorizam a tradição, a decisão coletiva sobre certas coisas, são pessoas que trabalham bem em grupo, muito determinadas, valorizam bastante o próprio tempo, eles amam uma boa fofoca. Entender um pouquinho sobre como essas características funcionam e o que isso tem a ver com os estudos, a gente precisa passar para as funções cognitivas de uma pessoa ESFJ. Sua função dominante é o sentimento extrovertido. Sentimento é uma função de julgamento. Ela vai ajudar a gente a decidir sobre as coisas, baseado nas suas morais, valores, o que é certo e errado, o que é bom ou ruim. Apesar do nome sentimento fazer a gente sempre lembrar de algo muito lógico e irracional, não é bem assim. Aliás, eu acredito que é muito pelo contrário, não tem nada que faça mais sentido do que querer algo porque aquela coisa é boa. Por ser extrovertido, a forma que o Ponço vai fazer isso é baseado em todos esses valores das pessoas que estão em sua volta, da sua comunidade, sua sociedade. O que coletivamente é o mais moral e o mais certo a se fazer. Por ser sua função dominante, ela que vai ser a primeira coisa que um Ponço vai fazer assim que ele estiver diante de uma situação nova. Todas essas características da função dominante é o que nos leva à nossa primeira dica de estudos. Isso vai me ajudar a trabalhar com outras pessoas? Quais informações são úteis? Como as pessoas lidam com esse problema? Antes de começar a estudar uma matéria, faça essas 3 perguntinhas para si mesmo e você vai encontrar a melhor maneira de entender aquele assunto que você está estudando. Além disso, essas 3 perguntas vão te fazer entender qual é a melhor forma de estudar para você e também como colocar todas as próximas dicas em prática. Vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona esse tal de sentimento extrovertido. A gente já falou de algumas funções extrovertidas aqui no canal. A intuição extrovertida, ela é muito voltada para as ideias, o pensamento extrovertido extremamente voltado para a ação. Eu diria que o sentimento, ele é como se estivesse no meio do caminho. Ele considera muitas coisas, ele fica assim em um plano idealizado, mas ele é sim voltado para a ação, com solução perfeitos para ir em festas e eles conseguem conversar com todos os tipos possíveis de grupos de pessoas e é incrível a habilidade deles de ir se adaptando exatamente porque eles têm essa capacidade de pegar o sentimento extrovertido e colocá-lo em prática. Quem dá esse movimento de ação para o sentimento extrovertido é exatamente o fato de saber que relações interpessoais são importantes. Você não vai a lugar nenhum sozinho e o Ponço sabe muito bem disso. Por isso, ele sempre vai tentar fazer, agir e ser útil para alguém. E essa utilidade é o que nos traz a nossa próxima dica de estudos. Sempre tente colocar o assunto em prática, principalmente na prática do dia a dia. Prática não necessariamente precisa ser colocar a mão na massa. Essa é uma observação importante. Você pode esse assunto em prática ao pensar em exemplos, fazer analogias e tentar conectar essas ideias ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Isso vai te ajudar também a fazer um raciocínio. Vai ser muito mais fácil para você entender aquela matéria, porque aí você vai entender exatamente de qual forma funciona melhor para as pessoas. Todo mundo tá vivendo aí no dia a dia, então nada melhor do que descobrir o que funciona no dia a dia para descobrir o que funciona para todo mundo. Agora o lado bom do estereótipo. ESFJs são muito conhecidos por serem pessoas legais demais, até mesmo emocionais ou sensíveis, mas é aquela pessoa que é muito gente boa. Normalmente elas são mesmo. São pessoas muito confortáveis de se viver porque elas conseguem falar o suficiente para criar um ambiente confortável e ao mesmo tempo elas conseguem ouvir o suficiente para que realmente aquilo ali seja uma conversa. Esse estereótipo pode ser um pouco chato para algumas pessoas, mas
Sentimento, como eu disse, é algo completamente racional, é algo que faz parte do seu conjunto de funções cognitivas primárias, e já que existe o estereótipo, por que não aproveitar dele? A importância que o SFJ dá à relação pessoal faz com que eles sejam realmente muito habilidosos ao se tratar de pessoas. Cônsul é aquela pessoa que vai tentar te fazer ficar confortável. Não só você, mas todo mundo que estiver em sua volta. Por isso, a minha próxima dica aqui é: tente estudar sempre com um grupo de pessoas, e de preferência sempre sejam as mesmas pessoas. SFJs tendem a ter muitos amigos, pode até não ser amigo de conto de todas as coisas da vida, mas amigo suficiente para poder estudar com. Isso pode ser bom, mas dependendo da personalidade com quem você está estudando, pode acabar virando um problema mais pra frente. Então tente lidar sempre com as mesmas pessoas, até porque isso vai te dar mais uma sensação de rotina, que é maravilhoso. Mas não só por isso. Quando você tenta lidar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, vocês estão estudando juntos, você consegue fazer com que elas fiquem confortáveis quanto ao ambiente de estudo, então vai estimular as outras pessoas a realmente estudar ali. E isso também vai te ajudar quanto ao assunto que você estiver estudando. Ao querer ajudar as pessoas à sua volta, você vai estudar de uma forma que seja capaz de explicar para as outras pessoas o que elas precisam saber. Essas coisas costumam estimular demais SFJs. Passamos então para a nossa segunda função cognitiva da personalidade SFJ. A função auxiliar é a sensação introvertida. A sensação introvertida, ela é uma função de percepção. Por ser uma sensação, ela vai contar com nossos 5 sentidos para poder fazer isso aí. Por ser introvertida, o modo que temos de coletar essas informações é baseada nas nossas experiências. Toda personalidade que faz um bom uso da sensação é uma personalidade muito pé no chão, porque os 5 sentidos precisam estar muito atentos ao que está acontecendo no momento para poder coletar as informações. Existe uma capacidade do SFJ de perceber pequenas coisas que estão acontecendo e se preparar para poder lidar com elas antes que elas virem um problema. Para mim, essa capacidade de conciliar coisas é o superpoder da personalidade SFJ. Eles são perfeitos para poder tornar tudo harmônico. Cheguei à conclusão de que realmente o cônsul tem o pensamento de uma pessoa que é anfitriã, aquela que vai te fazer se sentir bem, confortável, e que vai dar uma festa maravilhosa e se preocupar com cada detalhe para que tudo esteja muito bem feito, assim todo mundo aproveita da festa. E para poder fazer isso de uma maneira prática e ser realmente útil para todo mundo, o cônsul não espera que aquele pequeno problema vire um grande problema e de repente um caos. O cônsul abre a geladeira e ele não espera que o gelo acabe para poder comprar mais. Muito pelo contrário, é preciso que chegue apenas na metade do que já tinha o cônsul começar a funcionar e tentar resolver aquela questão ali. Por isso, eis a minha super dica: faça sempre um esqueleto da matéria antes de começar a estudar. Aqui pode ser o que você quiser: um mapa mental, um diagrama, um fluxograma, pode ser tabela ou até mesmo um resumo muito bem resumido, mas faça um esqueleto antes de partir para a matéria. Acho que essa analogia do anfitrião pode inclusive ser usada aqui. Às vezes, o anfitrião fica tão ocupado em fazer tudo perfeito e que esteja tudo tão harmônico e fica tão focado nos mínimos detalhes e acaba não aproveitando a festa. É a mesma coisa para o SFJ. Pode realmente ficar preso em pequenos detalhes, de modo que ele acabe não estudando da melhor maneira possível. A forma de evitar isso é: antes de começar a estudar, faça um esqueleto, as coisas básicas, porque a partir disso você vai ver o que realmente é importante para a prova, realmente você já viu que o professor deu mais atenção, você vai conseguir usar a sensação introvertida para dar detalhamento naquilo que for mais importante, naquilo que realmente merece detalhe. Bom, a função auxiliar é aquela que vai ajudar a função dominante a funcionar da melhor maneira possível. É por isso, inclusive, que ela é sempre contrária. Se o sentimento extrovertido é a função dominante de um cônsul, significa que ele vai ter uma função auxiliar introvertida, poder balancear as coisas aí. SFJ são pessoas que você não entende como elas dão conta de fazer tudo. Elas simplesmente conseguem fazer de tudo. Existem 2 pessoas que eu sei com certeza que são SFJs na minha turma. Uma delas, literalmente conhecida por ser a pessoa que faz de tudo. A outra é uma amiga minha. Eu sinceramente não entendo como ela consegue acompanhar tudo. Ela consegue participar de atividades extracurriculares bem, saber de todas as matérias, fazer as coisas adiantado, participar de festas. Ela ainda jogava no time de futebol e sei lá mais quantas outras coisas essa mulher é capaz de fazer em um único dia. Se você precisa de ajuda em alguma atividade de alguém que já fez antes do prazo e que não teria problema em dividir a resposta com você, vá atrás de um cônsul, porque ele é essa pessoa. Realmente, sim, SFJs conseguem fazer todas essas coisas maravilhosas que eu acabei de falar, que é tudo sob controle aparentemente, e essa habilidade que os
ESFJs têm de fazer as coisas de uma maneira inexplicável é muito pela combinação FE, SI. Isso porque eles sabem o que tem que fazer, mas ninguém nesse mundo consegue realmente ter tudo sob controle. E às vezes as coisas saem um pouquinho dos trilhos. Por isso, a minha próxima dica de estudos aqui é tente fazer um planejamento mensal, ou se você for detalhar muito, no mínimo semanal. Exatamente por eles terem essa capacidade tão boa, ESFJs não costumam fazer grandes planejamentos, não. Quando eu preciso um planejamento um pouquinho mais, digamos que bem feito, as coisas podem ficar complexas para o ESFJ. Essa minha amiga dá pra poder perceber às vezes quando ela realmente entra em desespero. São situações que eu inclusive acho que são muito sob controle, mas que pra ela já é desesperador. E essas situações são específicas aquelas que ela não planejou e acabou contando demais com a habilidade que ela consegue fazer tudo quando ela precisa fazer. Por isso, planejem. A sensação introvertida, como eu disse, não é só sobre experiência. Costumo falar dessa maneira ser mais simples e facilitar um pouco as coisas, mas é muito também sobre consistência e manutenção, tentar manter as coisas estáveis. Ao coletar isso de maneira introvertida, eles vão tentar fazer com que tudo funcione harmonicamente. Rotinas são muito amigas de ESFJ e é juntando estudos. Eu gosto de rotinas e coisas muito bem estruturadas, de forma que eu posso trabalhar em cima delas. Chegamos à nossa próxima dica de estudos. Tenha um bom lugar para se estudar. Idealmente falando, você teria que ter 2 bons lugares para estudar. Um para estudar em grupo, um para estudar sozinho. Você poderia ir à biblioteca com seus amigos e fazer esse momento de estudo lá, coisa que ninguém sabe quando que vai voltar a acontecer, porque pandemia. Mas também tem outro lado do mundo perfeito, que seria ter um cômodo inteiro só para você estudar, para não misturar o ambiente de descanso ou diversão com o seu ambiente de estudos. Tudo isso que eu falei é dentro de um mundo de privilégios e uma realidade pode não ser a sua, por exemplo, não é a minha. Então faça o que for possível dentro da sua realidade para fazer um bom lugar de estudos que você possa contar sempre. Esteja sempre bem organizado, sempre bem preparado para você simplesmente só chegar e estudar. Agora, a função terciária é a intuição extrovertida. A função terciária, ela é meio difícil de se lidar, porém é onde eu acredito que a gente mais tem onde melhorar. Isso porque ela pode dar completamente errado, mas também pode acabar ajudando. A intuição extrovertida também vai coletar as coisas ao seu redor. Porém, no lugar de coletar com 5 sentidos, ela vai sair coletando de um modo quase que intuitivo mesmo. De repente, você coletou informações suficientes para conseguir imaginar diferentes cenários. Então você consegue ver possibilidades. A partir disso, você tem inúmeras percepções ao mesmo tempo. Como eu bem disse, a função terciária pode nos trazer problemas. E um desses problemas é o que acontece quando entramos em um loop função dominante, função terciária. Toda personalidade passa por isso. Acontece que o loop FENE, quando ele tá funcionando sem trazer nenhum benefício, é aí que realmente temos um grande problema com a função terciária. É quando simplesmente o cônsul ignora a sensação introvertida, de forma que ele vê várias possibilidades e acaba tomando decisões baseadas no pensamento extrovertido. Então ele perde até mesmo o seu parâmetro de comparação que a sensação introvertida faz ao lembrar das experiências que a gente tem. Nos estudos, é a nossa próxima dica. Pelo amor de Deus, tente minimizar o número de fontes de estudos que você for usar. Isso por vários motivos. Além dessas coisas, também é importante que você não tenha 1 bilhão de fontes de estudo. Essa minha amiga, que é ESFJ, a gente faz algumas provas juntas, porque, bom, ensino à distância. E em alguns momentos da prova, quando o tempo tá acabando, faltam muitas questões, ela simplesmente não sabe lidar com o número de possibilidades que estão ali por ser a função terciária dela. E a partir disso, ela começa a voltar também na sua função dominante, que é tentar funcionar da melhor maneira possível pro grupo com que ela tá fazendo a prova. Ela não só sai procurando respostas enlouquecidamente em seu caderno, mas ela faz isso também em um prol de em outras pessoas fazendo prova comigo, vai todo mundo se ferrar junto se eu não encontrar essa resposta. Durante a prova, eu sei que isso tá acontecendo quando simplesmente eu começo a ouvir um barulho infinito de páginas e páginas virando e quem tá procurando alguma informação muito específica no próprio caderno. São informações demais para um ESFJ no momento de conflito. Você pode sim estudar com muitas fontes e fazer como for melhor para você, mas para a prova, tente fazer uma coisa mais resumida e mais direcionada pro que você realmente precisa. Agora vamos falar sobre o lado bom da intuição extrovertida. Elas não são meio adaptativas, assim, no sentido de que
você vê várias possibilidades e que você consegue se adaptar porque você está enxergando essas possibilidades. O cônsul é um bom anfitrião. Ele precisa não só querer que todo mundo esteja confortável e se divirta na festa, não só perceber que existem sim certos mini detalhes e problemas que podem vir ser o caos, como também se adaptar para poder fazer que aquilo não vire um problema. Mas, ao mesmo tempo, o ESFJ é sempre quem tem que se adaptar e nunca o contrário. Ele nunca faz que o jogo vire pro lado dele. O cônsul, ele gosta de experimentar, mas de uma maneira muito segura e sempre de forma que ele possa contar com as coisas que ele já sabe. E isso nos leva à nossa próxima dica de estudos, que é: tenha um ritmo moderado de estudo. Não adianta pro cônsul estudar de maneira muito lenta, porque isso tira a utilidade. Uma questão importante, o cônsul, ele quer ser útil, ele quer ser prático, quer ajudar as pessoas, então ficar ali estudando de maneira lenta não vai levar ele a lugar nenhum. Mas também eles não conseguem lidar com coisas muito corridas, como o exemplo que eu dei das provas, e também com disciplinas que tem muita matéria, vai cair, sei lá, 5 livros em uma única prova. Você tem que ter um ritmo moderado, um ritmo só seu de estudo. E spoiler, a melhor maneira de conseguir isso é tendo uma rotina de estudos que você vai estudar sempre um pouco todo dia. Esse pouco não vai ser lento e esse pouco não vai ser demais. Assim você evita que a sua intuição extrovertida te leve a um loop negativo. Para terminar, chegamos finalmente na nossa função inferior. Para o ESFJ é o pensamento introvertido. É exatamente como o sentimento. Ele vai tentar julgar as informações que a gente tem. Ele vai fazer isso baseado na lógica, mais especificamente naquela relação de causa e efeito, como que isso levou a isso, por aí vai. Essa questão lógica do pensamento introvertido é introvertida porque quem decide o que faz sentido ou não é o próprio ESFJ. Por ser a função inferior, o ESFJ pode achar que seja contraproducente, uma coisa esquisita. Ele não lida muito bem com o pensamento introvertido, principalmente se for uma lógica que não considera as relações pessoais. O momento de estresse é a situação em que ele mais está vulnerável no mundo. Nesse lugar que ele vai precisar usar o pensamento introvertido. Quando isso acontece, é muito comum que o cônsul se sinta egoísta ou até uma pessoa ruim mesmo por ter que tomar certas decisões que não são a favor do grupo e que não é o melhor pra todo mundo. Pode ser que fora do controle eles acabem agindo de maneira inconsistente, não se seguram no personagem. Nos estudos, isso acontece quando ele precisa tomar uma decisão que para ele vai ser a melhor academicamente, mas pode não ser a melhor academicamente para as pessoas com que ele se importa, pode não ser a decisão mais justa e pode ser até mesmo coisas que não tem nenhuma relação com as pessoas, apenas com o próprio ESFJ de decidir se ele quer, não sei, um estágio ou uma iniciação científica. Por isso, a minha dica de estudos aqui tenha sempre uma listinha de prós e contras. Essa listinha pode te fazer tomar as decisões corretas academicamente e tirar um pouquinho do peso da consciência que fica na cabeça de um cônsul nessas específicas situações. Acho que é a primeira vez que o nome realmente vai fazer sentido no vídeo do MBTI, mas o pensamento introvertido, ele pode ser literalmente isso, uma coisa muito conceitual dentro da cabeça e muito introvertido, então muito dentro da sua própria mente. Esse lado muito conceitual, muito introvertido, é consideravelmente péssimo para uma pessoa ESFJ. Essas coisas muito teóricas, etc., tiram do ESFJ a capacidade deles de usar os seus pontos mais fortes. E aí, ele tem que passar horas estudando sobre um conceito chato. Quase que uma armadilha que ele criou para si mesmo, que é estudar aquelas matérias muito conceituais. Então, ele fica preso ali e há uma aflição não conseguir utilizar do seu ponto mais forte na hora que tá tendo esses estudos chatos. A minha última dica aqui é defina alguns intervalos de estudo, porque isso vai te ajudar demais. Cara, eu não aguento mais essa matéria, ela é muito conceitual, é muito abstrato, é muito fora da minha zona de conforto. Se é fora da sua zona de conforto, tenha sempre intervalos estabelecidos, porque você tende a entrar nesse momento de estresse e em um mundo nebuloso de pensamentos introvertidos demais. Você vai só parar, tirar um tempinho aí de descanso. Se for uma coisa ativa que você possa mexer com o corpo, fazer um alongamento, dar uma caminhada, alguma coisa assim, mas não fique muito tempo parado estudando a mesma coisa, principalmente se for uma coisa muito conceitual. Eu acredito que por hoje seja isto. Semana que vem eu volto com outro vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu irei falar de MBTI e estudos novamente daqui a pouquinho, então não devo demorar a trazer outro vídeo de SFJs por aqui no canal.